Bom, hoje tem um encontro lá no Clube Náutico Brasil de jovens que participam do programa Pro Jovem Adolescente. São perto aí de 400 jovens. Eles, durante o ano inteiro, eles participam de palestras, tem várias atividades também. Tem muita diversão também, não é diferente. Como é que você vai atrair um jovem para participar de uma atividade sem oferecer o mínimo de lazer para ele, de diversão, que são coisas que os jovens gostam muito, né, Sandra? Isso mesmo. Mas existe uma coisa que eu quero chamar a atenção, que me parece que é importante. Vocês estão. O que se faz no Projovem Adolescente é construir um cidadão mais consciente lá na frente, né? Você fortalece essa construção de cidadania, né? Isso, exatamente. Então, quando a gente, por exemplo, entra nas discussões temáticas, né, o objetivo é que ele se perceba enquanto sujeito de direitos, que ele se perceba enquanto cidadão e que ele também reconheça que ele tem deveres também, né? Então, na verdade, toda essa construção de conceitos que eu havia dito antes, trabalhando no meio ambiente, cultura, a participação cidadã, porque, na verdade, ele tem que começar a perceber que ele também é um sujeito político e, portanto, ele dentro da comunidade dele, ele pode se organizar, né? E aí, assim, e verificar tanto as potencialidades que existem dentro da comunidade, como as fragilidades também. Mas e aí, como é que se organiza, então, para que a gente resolva determinadas fragilidades, né? Ele tem que perceber, por exemplo, que existe uma rede, né, que funciona dentro da comunidade dele. Mas se não funcionar, ele também tem que saber, então, como reivindicar isso. E aí, quando a gente fala em participação cidadã, né, que esse é um dos eixos, né, estruturantes, por exemplo, desse projeto, ele saber se organizar, se reconhecer, entender que ele é um sujeito de direitos, né, reconhecer que ele também tem deveres, mas que ele pode também se organizar a ponto de criar projetos, por exemplo, para que melhore, né, alguma situação colocada dentro do bairro dele. Você percebe nesses jovens aqueles que têm uma certa tendência à liderança, por exemplo? Muitos jovens, muitos. Na medida que ele é motivado, isso vem, acaba vem aflorando, aflorando, assim. Exatamente. E é porque, na verdade, algumas vezes ele não reconhece essa potencialidade. É isso que é interessante, porque quando você trabalha, por exemplo, estimulando o protagonismo juvenil, que é também um dos objetivos do projeto, você aflora exatamente esse potencial que ele tem, né, e que estava adormecido. Ou que ele tinha, né, ele se utilizava disso enquanto atitude, mas ele não sabia o que era de fato, né? Que ele é uma liderança nata, às vezes. E ele não reconhece isso, não consegue identificar. É possível dizer que a participação nesse tipo de programa para jovens com esse perfil pode dar resultados positivos assim que hoje a gente nem imagina? Podem dar e dão resultados positivos. Resultados positivos que eu digo assim, extrapolando até aquilo que são as metas de vocês, né? É possível que ocorra, né? É possível que ocorra. Inclusive, assim... Deixa eu interromper um pouquinho. Quando eu digo é possível que ocorra, eu digo assim, poxa, um jovem desses pode despertar nele uma liderança tão forte e tão bem construída que ele amanhã ou depois pode ser um vereador, representante de uma série de comunidades, pode ser alguém que vai levantar a bandeira da comunidade, vai ter muita força e tudo mais, e vai ser ouvido, né? Eu digo no mínimo isso, pelo menos isso, né? Em alguns casos, né? É exatamente isso, porque aí ele vai começar a perceber a importância da participação dele enquanto cidadão, né? E reconhecer, inclusive os jovens que se reúnem em grupo, né, dessas ações, a gente chama de coletivos juvenis. Então, coletivo por quê? Porque a gente trabalha com a proposta de trabalhar o espaço de convivência e o coletivo. Não é pensar nele enquanto indivíduo, pura e simplesmente, mas é pensar nele enquanto indivíduo dentro de um coletivo. Certo. E como que isso funciona, né, ou pode funcionar. Então, ele é um indivíduo dentro da comunidade, né? Ou seja, um indivíduo na comunidade onde ele vive coletivamente. Então, por isso que a gente fala de um fortalecimento de vínculos relacionais. Porque é um fortalecimento de vínculo
com a família e com todos aqueles que ele se relaciona dentro do espaço da comunidade. Mas, naturalmente, muitas coisas que são assim individuais até são passadas para eles. Eu posso até citar algumas aqui como orientações a respeito da questão das drogas, como gravidez na adolescência, essas coisas, né? Não, com certeza. Isso também faz parte. É a partir do indivíduo que você trabalha o coletivo. Perfeito. Né? Interessantíssimo. Então, é importante você valorizar a autoestima e ter um trabalho totalmente voltado para a valorização da autoestima, para que ele se empodere e consiga se reconhecer enquanto cidadão e aí conseguir contribuir positivamente dentro da comunidade. Esse programa, porque alguns programas federais sofreram alguma alteração com a proposta do governo de reduzir gastos. Me parece que esse não foi alterado em nada, né? Esse, na verdade, ele não sofreu alteração. Inclusive, o Projovem Adolescente ele veio na substituição do Agente Jovem. Sim. Que era um projeto que ele funcionou, na verdade, até 2008, né? Era um projeto de desenvolvimento social e humano, praticamente com o mesmo perfil. O que alterou foi o público, que o público agora ele vem a partir do Bolsa Família, né? Certo. Então a gente teve essa alteração. E o Projovem Adolescente ele faz parte de um programa maior, que é um programa pró-jovem, onde tem vários, pró-jovem urbano para jovens de 18 a 29 anos, é o pró-jovem trabalhador, né, o pró-jovem rural e o pró-jovem adolescente, que são os jovens do Bolsa Família. Ele vai até os 17 anos, né? Até os 17 anos. Aí você tem um cidadão, tem um eleitor, tem aquele que participa da comunidade muito mais, muito mais pronto, digamos assim, para encarar o mercado de trabalho e outras realidades. Né? Exatamente. É essa formação que a gente objetiva no projeto, né? Possibilitar que ele tenha acessos. Então, nós funcionamos um pouco como facilitadores, né? Porque a gente trabalha em rede com outras secretarias, inclusive, e aí a gente dá conta de fazer. Ok, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Joana.